Minha palestra hoje vai ser sobre inovações tecnológicas em empresas de pequeno e médio porte. A intenção da palestra não é falar necessariamente sobre tecnologia em si, é abranger um pouco mais. É falar o que vem sendo feito e fazer um paralelo do que pode ser feito. Quando a gente fala em inovação tecnológica, a gente pensa em coisas de ponta, a gente pensa em soluções específicas e com potencial enorme. E a gente acaba esquecendo que grande parte das empresas existentes no Brasil, na verdade, empreendimentos, são de empresas de pequeno porte, médio porte. Hoje em dia tem uma gama de MEIs entrando no mercado. E em que situações eles se encontram atualmente? Como é que eles participam do mercado e como é que eles se integram com as inovações? Então, tudo isso vai ser abordado aqui de maneira bem simples. Eu não vou tentar ser muito específico, porque a ideia da inovação é fazer todo mundo raciocinar. A inovação não tem uma receita. Todo mundo tem um potencial de inovação, todo mundo tem ideias inovadoras. Só que a gente precisa saber como aplicar a inovação em qualquer área. Em empresas, em software, em administração, qualquer coisa a gente consegue aplicar a inovação. Bem, meu nome é Thiago Vulcão, eu sou atualmente gerente de projetos da empresa EBI Informática, que fica em Belém do Pará. Eu até queria agradecer a empresa que me liberou para vir para cá participar do fórum. A gente trabalha com soluções tecnológicas. Eu iniciei minha carreira como web designer e depois me converti em desenvolvedor de software. Hoje eu gerencio projetos. A nossa empresa ela é vinculada ao Sebrae através do projeto Sebrae Tech, que serve para fornecer, na verdade, o Sebrae facilita o acesso à inovação a empresas de pequeno e médio porte. Então, a nossa empresa ela é vinculada a esse projeto e a gente consegue se aproximar das empresas e facilitar, direcionar e tornar mais tranquilo o acesso a essas empresas, porque é muito difícil. As empresas elas sentem muita dificuldade em ter acesso à inovação. Quando eu falo em acesso à inovação, não é qualquer tipo de inovação. A inovação ela é muito abrangente. Quando eu falo inovação, é inovação com impactos positivos, mensuráveis, gerenciáveis. Então, eu vou começar com uma pergunta, bem básica. Geralmente, as pessoas que falam sobre inovação, elas falam com muita propriedade, com muito embasamento técnico, muito conceito, e a gente tem que descer um pouco mais. A gente tem que falar de uma forma mais simples, porque todo mundo é capaz de inovar. Mas primeiro a gente tem que entender por que a gente quer inovar, por que a gente precisa inovar. A inovação, ela, como eu falei antes, ela não tem uma receita, mas a inovação ela gera diferenciação de mercado. Você se destaca, você melhora a sua receita, você cria processos que reduzem os custos. Então, hoje existe uma inversão. Assim como a sustentabilidade é muito bonito falar, a inovação está entrando dentro da mesma categoria. É muito bonito você falar que sua empresa é inovadora, mas a gente tem que saber por que ela é inovadora, ou por que você usa esse papel, você coloca essa ideia de que você tem uma empresa inovadora ou que você é um profissional inovador. Então, a inovação ela faz você se destacar no mercado. Com ideias inovadoras e uma inovação bem aplicada, ela gera um destaque. Então, isso diferencia empresas de empresas. A gente vê empresas que, agora com a internet, as redes sociais, a gente consegue acompanhar a vida das empresas, a gente conhece identidade de empresas, a gente conhece ideais de empresas. Então, tudo isso entra na inovação e isso influencia muito positivamente.
essa pergunta tinha que ter aqui, né? Então, o que é inovação? A inovação, quando a gente está na academia, eu esqueci de falar isso quando eu falei de mim, eu fugi da faculdade. Eu desisti porque lá dentro eu achava que eu não teria, eu não tinha lá tudo que eu precisava. E eu queria coisas que estavam muito além daquela sala de aula. Então, a inovação, ela nada mais é do que a implementação de ideias inéditas, óbvio, dentro do seu ambiente. Não existe inovação, existe o seu ambiente e a inovação vai entrar agregando ao seu ambiente, que faz com que você melhore processos de algo ou melhore produtos, que causa melhorias. E o mais importante de tudo, a inovação ela tem que ser focada em resultado. Você inovar por inovar não é inovar. Então você tem que ter resultados positivos. Então a inovação ela não tem categoria, ela não tem uma área definida. A inovação ela é aberta para qualquer tipo de situação. A inovação ela pode ser aplicada em administração, em desenvolvimento, em contabilidade, até na sua própria vida. Você escolher uma mudança de hábito alimentar é uma proposta inovadora, desde que traga resultados positivos. E aí vem uma pergunta que ela é complicada, porque quando a gente fala de empresas de grande porte, empresas que têm uma receita muito grande, é muito fácil inovar, porque você tem uma série de consultores, você tem uma receita financeira super interessante que atrai muitas empresas gabaritadas. Mas quando a gente fala de empresas de pequeno porte, o MEI, o próprio estudante, fica difícil a gente responder essa pergunta. Onde é que a gente vai buscar a inovação? Na minha opinião, a inovação ela nunca deve ser buscada. A inovação, você tem que adquirir essa cultura e difundir a cultura da inovação. Então, hoje no mercado, é extremamente difícil você ter ambientes propícios à inovação. Dentro de gestões inovadoras, a gente estuda a criação de ambientes que sejam propícios à inovação. Hoje fica cada vez mais difícil, porque você cria processos bem justos, você faz documentos, você cria cartilhas e você quase que impede o seu funcionário, o seu colaborador, o seu estudante de ter ideias e colaborar com aquele ambiente. Então fica muito difícil. E a busca da inovação, ela tem que ser feita com muita cautela, porque, como eu falei antes, ela é difícil. Hoje, dentro das empresas de pequeno porte, a gente está vivendo uma crise. A gente não pode ficar arriscando, a gente não pode ficar gastando valores, mesmo que sejam pequenos. É complicado para um gestor de empresa, para um proprietário de uma empresa, ou até para uma instituição que precisa fornecer ou custear um projeto. É difícil, porque a gente precisa entender quais os resultados daquela inovação. Então, a busca pela inovação ela começa primeiro dentro de nós. E aí, a gente difunde isso com nossos amigos, com as pessoas, nossos colegas, e a gente primeiro cria um ambiente colaborativo visando a inovação, processos inovadores, adotar metodologias inovadoras, seja em que área for. Então, aí a gente passa para a segunda questão, né? A gente está falando buscar inovação, falando de inovação, mas a gente tem que entender o potencial da inovação. Isso eu vejo muito, apesar de eu ser lá de Belém do Pará, mas eu acho que isso se reflete no Brasil inteiro. Aqui no Brasil, eu li um artigo recentemente que aqui é praticamente um cemitério de artigos acadêmicos. Esses artigos, eles pouco são executados. Não tem dinheiro.
não tem dinheiro para pôr em prática, não se fomenta a inovação. Isso é muito complicado aqui. E o brasileiro, ele tem um perfil inovador. O brasileiro, ele é tido como o homem da gambiarra, ou a mulher da gambiarra. A gambiarra nada mais é do que um processo inovador não planejado, mas é inovação. Você conseguir resolver um problema, por mais que de uma forma esdrúxula, é uma ideia inovadora. Então, a gente não consegue mensurar, às vezes, o potencial de inovação que nós temos, que as instituições que nós participamos, que os órgãos públicos têm, que as empresas que nós trabalhamos, ou que nós somos parceiros ou clientes, têm, porque não se tem essa cultura de ter ambientes inovadores. Então, as coisas são feitas com tanta cautela que às vezes se desperdiça um potencial enorme. Existe um grupo de estudantes lá em Belém do Pará que, há algum tempo atrás, saiu no New York Times um instituto americano, uma faculdade, se eu não me engano, que conseguiu fazer uma cadeira de roda movida pelas sinapses do cérebro. Isso fez maior festa lá por causa disso. E há 5 anos atrás, lá no CESUPA, no Centro Universitário do Pará, já tinha isso, já fizeram isso. E conseguiram fazer com o dinheiro do bolso. Não tinha nenhuma instituição dando aporte financeiro. Então, o potencial de inovação, ele tem que ser buscado e explorado. E agora, mais do que nunca, porque é nesses momentos de crise que a gente tem que mudar a nossa condição de raciocínio, a nossa condição de lidar com as coisas. E aí entra o processo de inovação. Quando a gente mensura esse potencial, eu não vou falar aqui como mensurar, porque existem milhares de formas, até porque existem milhares de formas de você inovar. Então, eu posso dizer mas vai surgir mais 30 mil formas de você medir o potencial da inovação. Tem 2 pontos. Esse é o primeiro ponto. O potencial da inovação, ele só é explorado quando você tem um ambiente criativo, quando você tem pessoas, e isso é uma coisa extremamente importante que ainda não se explora no Brasil. A inovação, ela não vem de infraestrutura, a inovação, ela não vem de máquina, a inovação não vem de recurso financeiro. A inovação, ela vem de pessoas. Você pode ter a melhor instituição de ensino, você pode ter a melhor infraestrutura, você pode ter a melhor condição financeira, mas sempre a inovação, ela vai vir de pessoas. Se você não fomenta um ambiente criativo, bem capaz de que os impactos da inovação que você aplicar sejam mínimos. E assim, a inovação, ela tem que ser mantida, ela é um ciclo. Então você pode investir numa inovação agora, mas daqui a 2 semanas ela já não vai suprir a sua necessidade. Então é um processo contínuo. Então, o primeiro ponto para explorar o potencial de inovação é você fomentar e lutar por um ambiente criativo, colaborativo, igualitário, fraternal, onde todas as pessoas pensem de forma sincronizada em melhorar o desempenho, em facilitar, dar a acessibilidade aos outros, de expor suas opiniões. Na empresa que eu trabalho, eu gerencio 13 pessoas, 12 ou 13 pessoas. E lá não tem chefe, lá tem o culpado sou eu. Mas tem 13 colegas de trabalho que têm a oportunidade de criticar, falar, apontar as falhas e facilitar. Na verdade, a gente tem que enxergar as pessoas ao nosso lado como facilitadores. Como eu falei antes, a inovação, ela pode vir de qualquer lugar, com qualquer ideia, da mais simples à mais grandiosa. E
se a gente não der a oportunidade para esse ambiente e explorar ele, por mais que a gente não acate, pode ter uma ideia inovadora lá de aumentar o salário de todo mundo, por mais que a gente não acate, mas a gente deve ouvir. Então, quando a gente fomenta esse ambiente criativo, a gente possibilita a exploração do potencial de inovação que se tem. Você explora as ideias que cada pessoa que está ao seu lado tem para poder lhe fornecer. E, às vezes, com a sua experiência, ou até com a sua ignorância, entre aspas, você consegue melhorar ainda mais a ideia. Então, quando você tem esse ambiente criativo, você faz uma bola de neve criativa. Começa com uma ideia e surge outra, essa ideia vai sendo melhorada, ou essa ideia cai no esquecimento porque surgiu outra melhor. E quando todas as pessoas têm aquele sentimento fraternal de trabalhar em conjunto, facilita ainda mais, porque você pensa nos impactos de forma mais abrangente. Há pouco tempo atrás, a nossa equipe de desenvolvimento todinha mudou a plataforma de desenvolvimento. A gente desenvolvia em cima do Windows. E aí, em 3 dias, a gente mudou todo o ambiente de desenvolvimento para Linux. Foi pensado, foi uma ideia simples. A gente tem licença da Microsoft, mas todo mundo discutiu, a gente discutiu em grupo. Uns eram contra, outros eram a favor, e foi decidido em grupo. As coisas não podem ser feitas de forma fascistas. As coisas têm que ser feitas de maneira branda e oportunizando a participação de todos. Então, quando a gente falar de inovação, principalmente em empresas, o primeiro ponto a sua empresa quer inovar. Tudo bem, você tem dinheiro, você tem ideias, você tem condições de investir numa inovação, mas, acima de tudo, você tem que ter um ambiente criativo, porque essa inovação não vai esperar o mercado. Então, ela tem que se manter, ela precisa se manter. Então, se alguém aqui trabalha com desenvolvimento, trabalha com tecnologia... Pois é. Então, quando a gente vai... Eu sou gerente de projetos, então, como a gente trabalha com empresas de pequeno porte, é muito natural as empresas seguirem a tendência. Então, o empresário chega comigo e fala, eu preciso de um site. Preciso de um site porque as pessoas me ligam e eu tenho que passar a informação pelo telefone, eu tenho que ter um funcionário o tempo todo no lado do telefone, eu não tenho como difundir a informação do meu empreendimento. E a primeira pergunta que eu faço sempre você tem Facebook? Você tem Instagram? Não tenho. Então, comece por aí. É a forma mais simples. Você tem que ter um facilitador dentro da empresa para você conseguir adicionar a inovação dentro dela. Se não tiver, vai ser uma solução. E a gente, como eu posso falar por mim, né, nós da tecnologia, nós já passamos dessa fase. A gente já não pode mais ser só um provedor de solução. Acabou. O país está passando por uma crise. E as empresas de pequeno e médio porte, elas não precisam mais só de solução. Solução qualquer um dá. É por isso que ainda existe o sobrinho. Porque a solução, quando eu falo solução, é você fornecer uma solução. Fazer um site, fazer uma fanpage no Facebook, fazer uma rede cabeada, mexer na infraestrutura, isso daí tem de monte no mercado. Agora, você pensar na inovação e pensar nos resultados, nos impactos que ela vai ter dentro do empreendimento, isso é o mais importante, porque você vira um parceiro da empresa. E é isso que as empresas hoje em dia precisam. Elas não precisam de apesar de ser difícil, tá? É muito difícil.
Tem muita empresa por aí que quer que o provedor faça o book rosa para ela, né? Quer pagar R$1 e quer que esse R$1 faça valer R$1.000 de serviço. Mas, como eu falei antes, a gente precisa difundir essa cultura como provedor de solução, como provedor, como agente de inovação dentro da empresa. A gente precisa fomentar isso. Então, quem trabalha com desenvolvimento, quem trabalha com design, quem é consultor de administração, consultor financeiro, tem que pensar não só na inovação, mas tem que pensar nos resultados que ela vai ter dentro da empresa. E essa é a segunda coisa, né? A primeira é ter um ambiente criativo, e a segunda coisa que é extremamente importante e é raríssimo de se ter em empresas de pequeno e médio porte, que é a famigerada estratégia. Então você vai prover inovação dentro de uma empresa ou de qualquer empreendimento que seja, uma startup. Primeiro você tem que ter um ambiente criativo, porque essa inovação vai ter um impacto muito maior se você tiver pessoas colaborando com as suas ideias, com a sua forma de raciocinar dentro daquele empreendimento. A segunda delas é a estratégia. Se você não tem estratégia, é o mercado que vai dizer a sua estratégia. E às vezes o mercado, às vezes não, né? O mercado é muito complicado. O mercado, assim como a vida, ela dá lições difíceis de lidar. E é por isso que a gente tem um volume muito grande de empresas que abrem e fecham depois de 2 anos. Geralmente, se eu não me engano, 80% das empresas que são abertas, em 2 anos elas fecham, elas deixam de existir. Por que acontece isso? Porque não se tem estratégia. Se você não tem estratégia, quem vai ditar a sua estratégia é o mercado. E aí, se você vai atender o mercado, você vai se prostituir como empresa. Você vai atender qualquer necessidade de mercado. Você é designer, e você é um ótimo designer, mas você está tendo uma escassez de serviço para design. E aí você decide que, além de designer, dentro da sua MEI, do seu MEI para fazer design, ou da sua empresa para fazer design, você também vai fazer crochê. Qual é a estratégia desse negócio? Como é que as empresas vão se identificar? Como é que você vai inovar no seu negócio? Então, há uma escassez muito grande de estratégias dentro dessas empresas de pequeno e médio porte. O MEI ele entra perdido, muitas das vezes. E o sonho do MEI é fazer o CNPJ dele, contratar os funcionários dele, crescer. O sonho do MEI é crescer. Mas é muito difícil, porque não se define estratégia. E se você entra numa empresa para fornecer uma solução e a empresa não tem estratégia, a sua solução está fadada ao fracasso. Pode não ser hoje, mas em muito pouco tempo a sua solução vai se descontinuar, vai se tornar obsoleta, vai ser mal utilizada e, além de tudo, o impacto que ela vai ter para a empresa é negativo. Se você está fornecendo solução para um hotel, por exemplo, a pessoa quer um site em 3 línguas, mas ela só tem 5 quartos. Qual é a estratégia que ela vai ter? E como eu falei antes, nós como agentes de inovação, que somos, todos nós somos isso, se não somos, temos que nos tornar o mais rápido possível, nós temos que ser o termômetro para isso. A gente não pode pensar só em implementar nossa solução, assinar o nosso contrato e receber o dinheiro. Chega disso, as empresas não precisam mais disso, já tem muito disso no mercado. Como eu falei, a gente aplicando inovação, a gente consegue se destacar. E nós nos destacando, nós conseguimos fazer parcerias muito importantes. Então, essa na verdade é a maior dica que eu dou. Não só para empresas de pequeno e médio porte, até para profissionais.
A gente tem que ter estratégia para tudo. Para tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter estratégias. A gente tem que focar em resultados alcançáveis. Lá em Belém, a gente estava montando um escritório para dar consultoria para startups, porque também é muito escasso. As startups, você vê startups sendo criadas com profissionais excelentes, pessoas com ideias assim que beiram a insanidade de serem inovadoras, mas não tem estratégia. E onde é que a gente aprende isso? A gente não aprende. A gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa. Quando eu falei para o meu pai é doutor. Meu pai viaja por vários países falando sobre as publicações dele, participando de congressos. E quando eu falei para o meu pai que eu não tinha a mínima vontade de me graduar, que eu achava que não era importante, vocês podem imaginar o que ele me falou. Uma pessoa que, além de doutor, é professor, viveu dentro da academia durante mais de 20 anos, acho que 30 anos, sempre viveu dando aula, estadual, federal, municipal. A primeira coisa que ele falou para mim é: te prepara, porque tu vai morar na rua pedindo esmola. E por que isso? Porque as pessoas, elas não têm esse raciocínio de estratégia. Hoje em dia a gente se foca. Você é um estudante, você só vai ter sucesso se você se graduar. Essa é uma premissa. Você é um profissional. Eu me formei, não que isso seja uma premissa para ser um profissional, mas vamos partir dela. Me formei, quero ter uma vida confortável, eu vou fazer um concurso público. Abri uma empresa, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu tenho que trabalhar para o governo. Então, as coisas estão ficando cada vez mais bem definidas. Não que isso seja certo, mas é o que é mais adotado. O sonho da pessoa que sai da faculdade é passar no concurso público. E aí ela passa no concurso público, me desculpem quem é concursado, mas e aí? Vai passar no concurso público e vai se aposentar? E aí? Acabou. Só isso. Não que seja assim, longe de mim. Mas a gente sabe que o funcionalismo público ele é muito complicado. Existe uma hierarquia quase que militar lá dentro. As coisas têm que ser muito bem definidas e têm que ser assinadas por muitas pessoas. E se você não tem uma estratégia como profissional, você não vai conseguir aliar ou agregar na estratégia de uma empresa fornecendo solução. Então, voltando ao potencial de inovação, se a empresa não tiver estratégia, ou você atua como um agente de inovação dentro daquela empresa, questionando, porque a melhor forma de você difundir a ideia da inovação é questionar. Porque a pessoa, quando ela se encontra dentro de uma questão que ela não conhece, ela precisa se mexer para poder fornecer aquela informação. Então, esse segundo ponto ele é um dos mais importantes para as empresas de pequeno e médio porte. Tem inovação? Tem muito profissional bom. O que eu conheço de desenvolvedor aí que é fora de série, que é fora do normal. Gente que cochila 15 minutos na cadeira e acorda com a solução de um algoritmo que estava parado há uma semana. As instituições formam profissionais ótimos, o mercado forma profissionais ótimos. A gente tem empreendedores ótimos no Brasil. O Brasil ele é um centro de empreendedorismo estupendo, mas a gente peca na estratégia. Então a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Fui chamado para uma empresa, quando eu participava, né, que agora eu não preciso mais participar porque eu estou dentro de uma empresa que lá dentro eu sei que eu posso fazer diferença, não só dentro da empresa, na sociedade. Então, antes, quando eu estava em busca disso,
eu participava de processo seletivo para empresas, a primeira coisa que eu estudava era a identidade da empresa. O que a empresa faz? Com o que ela se preocupa? Quais são as metodologias que ela tem interna? Como é que ela trata os colaboradores dentro do ambiente? O ambiente que a empresa tem é criativo? Porque uma pessoa que ela tem essa ideia, que tem ideias inovadoras, que tem esse perfil de inovação, de liderança, de fazer as coisas acontecerem, quando ela entra numa empresa que não tem isso, ela está fadada à depressão. Então, é muito importante você ter uma estratégia e focar nela. Se o seu foco é passar no concurso, foque e por mais que você faça outros cursos e busque outros mercados, mantenha esse foco. Se a sua empresa é focada em trabalhar com tecnologia, você não precisa... Se a sua empresa é focada em desenvolvimento, por exemplo, e o foco dela é desenvolvimento, você não precisa começar a ficar crimpando cabo por aí. A não ser que a sua estratégia mude, mas foque sempre na estratégia. E sempre que vocês forem agir como facilitadores, pensem nisso quando vocês entrarem nas empresas que vocês tiverem acesso. A estratégia. Que estratégia é adotada? Já que a gente entendeu como é que funciona a inovação, pelo menos superficialmente, a minha dica é, se você entendeu isso, para minimizar os impactos e os riscos, sempre inicie o seu processo de inovação de maneira simples e objetiva. Eu estou com um problema de inadimplência. O que eu preciso fazer? Chama alguém de TI. Chega lá alguém de TI recém-formado, e eu vou já contar uma história aqui minha. Chega alguém de TI recém-formado, a pessoa acabou de sair da faculdade. Olha, eu estou com essa situação aqui, eu preciso ter informação, preciso de relatórios. E aí o profissional fala assim, não, para que você quer relatórios? Vamos fazer uma rede neural para avaliar a condição, vamos fazer uma inteligência artificial. Então, assim, é inovação? É inovação, mas minimize o risco, tente minimizar os riscos. Às vezes, soluções mínimas e simples têm um impacto muito grande e muito positivo. Então, a minha dica é, sempre que você começar um processo inovador, ou estudar, na verdade, não começar, estudar um processo de inovação dentro de uma empresa, ou, vamos abranger ainda mais, em qualquer ambiente, adote sempre a medida mais simples e objetiva. Essa é uma dica importantíssima, porque a gente tem sede de inovação. O brasileiro tem sede de inovação. Por que eu falo para a gente adotar primeiro soluções simples e objetivas? Porque inovar é errar. Se você está criando um ambiente inovador, você tem que estar disposto a aceitar erros, a aceitar perdas, a aceitar ideias que podem não ser executáveis. Então, inovar é errar. Se você quer inovar e não quer errar, você não está inovando. Sinto muito, mas quem está querendo adotar inovação dentro do seu ambiente, ela tem que estar disposta a errar. Pode ser muito, pode ser pouco, tanto faz. Em algum momento você vai errar. Então, sempre que vocês estiverem dentro de um ambiente inovador, vocês têm que apoiar sempre. Mesmo que a ideia dê errado depois, aquilo vai servir de base de conhecimento para próximas ações. Então, um erro ele é inevitável, sempre acontecerá, em qualquer momento, pode ser no início ou no fim. Por isso que antes eu falei, comece pelo mais simples. Por isso eu coloquei essa imagem também, porque dentro desse processo, o que mais dificulta a inovação é a frustração. Você
conversa com o proprietário de uma empresa ou até com o estudante, no meu caso, por exemplo, eu fiquei frustrado com a academia. De repente, se eu fizesse a PUC-RS, eu estaria formado, mas foi uma frustração. Então, quando você propõe ideias inovadoras, se cria uma expectativa. E essa expectativa tem que ser gerenciada. Por isso que você tem que começar com ideias simples. Você não pode dizer que você vai adotar você vai executar uma ação dentro de uma empresa que vai resolver todos os problemas dela. Porque a primeira coisa que o dono vai fazer é uma viagem com a família dele. E aí, quando ele voltar e não foi resolvido, e o financeiro dele estiver no vermelho, a frustração vai ser enorme. E quando falar de inovação para ele, ele vai lembrar disso. Então, a gente sempre deve pensar em soluções simples e objetivas, minimizar os riscos. Apesar do erro ser inevitável, a gente consegue minimizar. Por que a gente consegue minimizar? Porque assim como inovar é errar, planejar é errar. E aí tem um problema de lógica. Mas esse problema é um complemento. Porque a inovação, para ela ser aplicada, ela deve ser planejada. Planejada minuciosamente, conforme o impacto que ela tiver. Quanto maior o impacto, maior o planejamento deve se ter de uma inovação. E aí, se vocês notarem, as ideias elas se ligam. Você tem um ambiente criativo, você tem ideias simples, você tem a estratégia, você foca nos resultados. Agora você tem que planejar também a inovação. Eu trabalhei num clube em Belém do Pará e já era desenvolvedor, né? Desenvolvedor de um ERP para lá, para a gestão do clube, e isso há muitos anos atrás. E lá todos os monitores eram de CRT. E eu questionei, né, os proprietários, porque, se eu não me engano, ele está entre os 3 melhores clubes do Brasil. Não sei agora, na época. Eu questionei, por que vocês não trocam esses monitores aqui de CRT para LCD? Não, porque o custo é muito alto para a gente trocar. É um parque grande, são 250 máquinas, tem os terminais dos restaurantes, e é muito difícil. E aí eu falei, não é. E no outro dia eu fui e peguei a conta de energia. A conta de energia do clube era de R$80 mil. Com essa conta de telefone, eu peguei a taxa de consumo do monitor CRT e comparei com a taxa de consumo do monitor LCD. E a taxa de consumo era de 7 vezes mais. E aí eu montei um planejamento simples e propus, olha, vamos trocar, está aqui, ó, em tantos meses você consegue pagar todo esse investimento. Todo esse investimento vai ter retorno e vai ser a longo prazo. E aí o que ele disse? Não tenho dinheiro para fazer as 250 máquinas. Tudo bem, faz por partes. Então isso é planejar. Você vê o impacto, vê o resultado que vai ter. Não precisa mudar por mudar. Você tem que planejar. Para planejar uma inovação, existem várias formas. A forma mais simples é você fazer o SWOT, ver as oportunidades, as fraquezas. Eu não sei se aprende isso na faculdade, mas deveria ter. Então você faz uma análise de SWOT dentro da inovação que você vai implementar ou que você está idealizando. Isso vai facilitar muito, vai diminuir o risco, vai aumentar o impacto, vai facilitar o apoio interno e o externo, se você está falando de uma inovação que vai ter contato com a clientela. Então, se bem planejada, a inovação ela é sempre positiva. E aí, esse daqui é o último slide. Você já planejou tudo, começa tudo novamente. Porque a inovação ela não pode parar. Então, se você já planejou,
Eu não vou falar de execução, porque, como eu falei, são várias áreas. Tem áreas que eu não domino nem um pouco. Mas você já planejou, a implementação ela é o de menos. O que tem de profissional bom por aí, o que tem de desenvolvedor, designer, contador, advogado bom por aí, não está escrito. Mas você já adotou o pensamento inovador, você já pensou, já planejou, já definiu sua estratégia, já mobilizou a sua equipe para ter um ambiente criativo, começa tudo de novo. Adotou uma ideia inovadora, executou, teve sucesso, começa tudo de novo. E esse começa tudo de novo, ele vai acontecer em qualquer situação, tanto dando certo quanto dando errado. Porque se der errado, não tem jeito. Ou tu desiste e vira mais uma empresa no mercado, ou vira mais um profissional no mercado, ou tu começa tudo de novo e faz ela ficar melhor ainda, caso ela tenha sucesso, sua inovação. A gente tem que entender que a inovação ela deve ser adotada como uma cultura. Eu acredito que as faculdades elas deveriam ensinar isso com mais força do que qualquer outra coisa. Porque a informação hoje em dia ela é livre. Você tem acesso a qualquer tipo de informação. Você tem o YouTube, você tem os PDFs da vida aí, que você acha qualquer livro em PDF, baixa. Tem os cursos pirateados, tem o The Pirate Bay aí que está ajudando todo mundo. E sempre começa tudo de novo. Vocês conseguiram isso, não parem. Não para no meio do caminho. A escada ela não tem fim. Mas cada vez que tu sobe um degrau, fica cada vez mais gostoso de subir a escada. Porque você vê o crescimento dos profissionais que estão do seu lado, você vê o crescimento da sociedade. Quem diria, há algum tempo atrás, a gente conhecia só as pessoas do nosso bairro, da nossa escola, do nosso trabalho. E hoje em dia, primeira vez que eu venho em Porto Alegre, eu encontrei um monte de gente que eu já tinha no meu Facebook, já tinha contatos. Então, hoje em dia, a informação ela tem uma velocidade enorme e não dá para ficar parado. E a gente tem que definir o nosso papel na sociedade. Além das empresas, além do mercado, a sociedade também tem que tirar vantagem disso. Então, a gente faz parte da sociedade virtual e do mundo real também. Bem, pessoal, e aí, né, quando eu digo começar tudo de novo, eu volto à primeira pergunta: por que inovar? Meu nome é Tiago. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade que eu tentarei responder todas. Foi falado a respeito... Desculpa, meu nome é Matheus, sou usuário de software livre há alguns anos e estudante de engenharia da computação. Foi falado a respeito do ambiente corporativo ou de pequenas empresas que muitas vezes barra a inovação. E no meio que eu tenho estado presente, com quem eu converso, eu acho que esse é o maior obstáculo. Porque a maioria das empresas tem funcionários dispostos a inovar, tem uma ideia ali, uma fagulha inicial, mas a hierarquia acaba matando essa ideia, muitas vezes. Tem toda uma nova classe de empresa, tu citou o caso da tua empresa, a Solis, que está presente aqui também no evento, o Google, que tem essa cultura, que já nasceram com o pé na tecnologia, eles conseguem quebrar um pouco isso. Mas o que tu tem alguma dica assim para os funcionários ou para quem é empreendedor para ajudar a mudar essa cultura de hierarquia, de matar as ideias, toda a organização empreendedora? Na verdade, eu não tenho uma dica, eu tenho a solução. Resultado. Qualquer empresário ou qualquer pessoa, ela está focada em resultado. Se você propor uma ideia ou propor situações
que agrega um resultado positivo para a empresa, ela vai ser adotada quase que com uma certeza absoluta. Claro, você tratando, fazendo a sua política, porque a gente sabe que existe uma política interna, existe o ego, existe a hierarquia, existe a dificuldade de aceitação, mas quando você pensa nos resultados que aquilo vai ter e apresenta isso de forma e prova de maneira empírica que aquilo é possível, que você e o conjunto de colaboradores que estiverem envolvidos conseguem aquilo, e você tem uma resposta negativa, aí vai a minha dica: sai dessa empresa. Se tu tem esse perfil, tu planeja, tu apresenta, tu traz, tu consegue provar por A mais B que aquilo vai ser vantajoso, e não é adotado, ali não é lugar para uma pessoa que tem esse perfil. E aí vai da estratégia do empresário saber se ele vai querer que esse profissional inovador trabalhe na concorrência. Essa é a minha dica. Fiquem à vontade para perguntar. Não? Acabou? Acabou. Bem, pessoal, muito obrigado por participarem. Se alguém quiser mandar um e-mail para mim, quiser manter contato, fazer perguntas, precisar de auxílio com qualquer situação, tanto de tecnologia quanto de negócios, fiquem à vontade, tá? Muito obrigado. Boa tarde.